Profeta do Pix, cala a boca! Se a sua igreja abrir a Bíblia, ela fecha as portas. Eliseu Rodrigues, Leonardo Sali, teve aí um bate-boca, né, numa live do Mundo Gospel. Você não sabe o que está acontecendo? Se não, fica tranquilo que eu vou te contar, tá bom? Mas antes, já sabe, né? Se não é inscrito, por favor, bem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta e compartilha. Aí vamos pro vídeo. Queridos, antes de começar, eu vou deixar bem claro. Eu não conheço nem o Eliseu Rodrigues e nem o Leonardo Sali. O Eliseu Rodrigues, eu já ouvi falar algumas vezes, né, do nome dele. Pelo que eu sei, ele é um pastor pentecostal, diferente de mim, né? Eu sou reformado, calvinista, homenagem aos 500 anos da Reforma. Então, eu espero que eu possa fazer uma análise aqui o mais isenta possível. Haja visto que não conheço nenhum e Leonardo Sali não tenho nem ideia quem seja. Vou procurar saber depois desse vídeo e conto com seus comentários aqui embaixo para eu saber quem são esses pastores também, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais isento possível e analisar essa live problemática aí que teve no Mundo Gospel. A live, ela começa com o pastor Eliseu Rodrigues dizendo assim: recebi um vídeo onde o Senhor manda um recado ou cita o meu nome dizendo que eu cito o nome de Priscila Alcântara e GC Aguiar em pregações para ter audiência, compartilhamento e like. Eu queria saber qual pregação minha o Senhor assistiu inteira onde eu cito esses nomes. Leonardo responde: TikTok e YouTube, né? Esses vídeos são espalhados aí por todo lugar. E Eliseu retruca: aí você está dependendo de vídeos isolados. E vem pra cá, que eu faço minha primeira pontuação. Eu concordo com o Eliseu Rodrigues nesse posicionamento dele, porque é muito difícil você fazer a imagem de uma pessoa com base em um vídeo, né? Um vídeo curto. Em rede social chamamos esses vídeos de pílula, que são pequenas partes tiradas de sermões e por vezes editadas, né? Você pega o short do YouTube, é 1 minuto, se não me engano, 1 minuto. E você pega esses videozinhos curtos e você fazer a imagem de um pastor com base em um vídeo desse, é um problema bem grande. É complicado você dar opinião sobre algo que você não conhece com uma inteireza maior. Se você fazer isso em relação à escritura, olha o problema que você pode causar. Imagina o seguinte: você pega apenas um pedaço da escritura, você pega apenas aquele versículo, você abre e lê assim, olha: e o amor de Jonatas para com Davi era maior que o amor de mulheres. Meu irmão, se você lê só isso, você pensa: bem que eu desconfiei de Davi, hein? Mas você consegue ver o perigo, né, de você pegar apenas um pedacinho ali. E Eliseu ainda continua, ele diz assim: eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, pois Paulo e os apóstolos citavam os falsos profetas. Se essas pessoas envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome delas não podem ser citados publicamente? E eu, mais uma vez, concordo com esse posicionamento. Jesus ele fazia isso. Jesus apontava para os fariseus e dizia assim: raça de víboras, não siga. Você vê o apóstolo Paulo fazendo a mesma coisa. Paulo, usando o seu meio de comunicação da época, no caso, as cartas, ele expõe Demas. Ele vai dizer em 2 Timóteo 4,10 assim, ó: Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Ou seja, se Paulo vivesse em nossa época e trocasse Demas por Priscila Alcântara, não perderia o significado, né, a sua frase, o seu versículo ali. E Priscila, tendo amado o presente século, abandonou o cristianismo. Além do mais, o próprio Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,20, ensinando Timóteo, ele diz assim: quanto àqueles que vivem em pecado, repreende-os na frente de todos para que os demais temam. Portanto, em relação a isso, eu acho, mais uma vez, correto o posicionamento do pastor Eliseu Rodrigues. A treta começa daí pra frente. Leonardo vai dizer assim, olha: te incomodou citar o teu nome? E Eliseu responde: o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação. Quem está citando o meu nome porque você não tem profundidade bíblica nenhuma para citar o meu nome. Ai, meu Deus do céu, como assim? Olha, eu não conheço a profundidade bíblica do Leonardo Sali, mas uma coisa eu sei, uma frase extremamente arrogante do Eliseu Rodrigues. Porque até eu aqui fazendo esse vídeo, eu não sei se eu tenho profundidade bíblica o suficiente para gravar esse vídeo e citar o nome do Eliseu Rodrigues. Então, né, faltou bastante humildade da parte do pastor Eliseu nesse quesito. E depois ali, né, no decorrer da live, o pastor Eliseu Rodrigues, ele vai explicar que ele aconselhou o fulano, né, que eu citei primeiro aí, não lembro o nome dele também, no Instagram, no direct, e ele vai dizer que ele sim, que ele chama Priscila Alcântara de apóstata e que ela precisa se converter, mas que ainda há chance para ela, há possibilidade para ela de ser salva. Aí o Léo, tô em time já, né? Daí o Leonardo Sali, ele vai dizer assim: um minutinho, pastor. E ele diz assim: você disse que Priscila precisa se converter, mas a Bíblia não está escrito que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo?
Você acha que a convenceu com sua palavra? E depois o áudio ali, né, ele começa a ficar bem embolado, a questão de conexão ali é terrível, mas dá para perceber o Leonardo Salles dizendo, olha, você usou um comportamento errado da Priscila, e depois ele ainda vai complementar com o exemplo da mulher adúltera. E ele vai dizer assim, a mulher quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia apedrejá-la, Jesus não expôs ela. E ele dá o exemplo também, né, do pecado de Cã. Ele vai dizer, olha, Cã também, né? Enquanto o seu pai peca, os seus irmãos Sem e Jafé, eles encobrem o pecado e Cã expõe a nudez e a bebedice de seu pai Noé. E ele ainda diz que pastores não devem expor os pecados das pessoas. E aqui nós temos um grave erro, pelo menos é a análise que eu faço. Por quê? Tudo indica que o pastor Leonardo Salles ele segue a doutrina do não julgueis. Como assim? Olha, Jesus ele não veio para expor o pecado de ninguém, não condenou. Quem disse que não? O próprio caso da mulher adúltera, o que Jesus está fazendo? Jesus ele está publicamente expondo o pecado daquela pessoa, daquela mulher e repreendendo ela, porque olha o que ele diz. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus ele não passou pano em relação ao pecado daquela mulher, não encobriu o pecado daquela mulher, pelo contrário, disse, sim, você está errado, o que você precisa fazer é parar de pecar. Aí Leonardo vai dizer assim, quantas pessoas, Priscila, ganhou quando cantava? E eu acho engraçado, sabe por quê? Um pouco antes ele disse ao pastor Eliseu o seguinte, olha, não é o seu papel convencer as pessoas do pecado, mas sim o papel do Espírito Santo. Mas em relação a ganhar pessoas para Jesus, né, esse é o termo que eles usam, ele diz, olha, quantas pessoas ela não ganhou cantando? Ah, mas calma aí, quem ganha não é o Espírito Santo? Quem convence não é o Espírito Santo? Porque que quem ganha neste caso é a Priscila e quem convence não pode ser pela palavra do pastor Eliseu Rodrigues. O fato de sermos instrumentos nas mãos de Deus durante um período de nossa vida não vai nos isentar de sermos criticados caso venhamos errar mais adiante. Todo aquele que é uma pessoa pública, ele deve estar ciente disso. Se fosse assim, eu e você não poderíamos criticar, por exemplo, Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes, 3 anos mais ou menos, ali andou com Jesus Cristo, comeu junto, orou junto, provavelmente expulsou demônios, orou, pessoas foram curadas, só que depois o traiu. Então o que nós fazemos? Não podemos citar nada? Não podemos dizer, olha, ele traiu a Jesus Cristo? E aí Eliseu ainda diz assim, pare de estudar o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas que são para edificação da igreja. Eu de fato não sei se o pastor Leonardo Salles ele é um charlatão como os pastores neopentecostais da teologia da prosperidade. Eu não sei se ele é daquele tipo de pessoas que vão a Israel, ora, traz o óleo consagrado de lá e vende miniatura de Arca da Aliança, rosa ungida, lenço, toalhinha e todas essas coisas aí. Eu realmente não sei como que é o estilo dele, porque essas pessoas, na verdade, são picaretas, né? São pessoas que estão preocupadas apenas em ganhar dinheiro, em arrancar o couro da ovelha e não em cuidar da ovelha. Eu não sei se é o estilo do Leonardo Salles fazer como esses falsos pastores que pegam apenas passagens ali do Antigo Testamento que citam, olha, Abraão foi rico, Davi foi rico, José foi governador, por isso você vai conseguir também, né? Esses pastores, na verdade, são salafrários, são mercenários da fé, seria talvez o termo mais adequado para falarmos em relação a eles. E sobre essa frase do Eliseu Rodrigues, né? Olha, estude as cartas que são para a edificação da igreja. Eu também, pelo fato de não conhecer, eu não sei o que ele pensa a respeito do Antigo Testamento, se para ele o Antigo Testamento é só história. Eu, particularmente, eu vejo que a lei cerimonial, esta passou. Todavia, a lei moral, ela é eterna, os princípios morais são eternos. O não matarás continua válido para hoje, não adulterarás, não minta, não cobiçar, continuam válidos. Só que daí, então, esses pastores, eles descem a um nível um pouquinho mais baixo, de baixaria, né? Não sei nem se eu estou sendo redundante. Leonardo, ele faz um sinal de silêncio pro pastor Eliseu Rodrigues ficar quieto e o pastor Eliseu fica bravo e diz, e não me manda calar a boca, não me manda calar a boca, seu rapaz, você tem que abrir a Bíblia e fechar a boca. Começa a xingar nesse sentido ali e os dois começam a trocar algumas ofensas dizendo, olha, você não é representante do evangelho, e o outro retruca também é você que não é representante. E o Eliseu ali, depois ele diz uma frase que eu acho forte, né? Ele diz, olha, se a sua igreja abrir a Bíblia, as portas se fecham. Nossa! Ele deve conhecer pelo menos um pouco o pastor Leonardo para dizer esse tipo de coisa. E Leonardo vai acusar Eliseu Rodrigues de ser um pastor itinerante, não ser pastor de igreja de fato. E ele diz uma frase também bem complexa que eu quero comentar, que ele diz assim,
Eu prego uma palavra totalmente revelada pelo Espírito, diferente da estudada em computador, tablet e Google. Eu confesso para vocês, quando eu ouço esse tipo de frase, me dá calafrio. Por que me dá calafrio? O que dá a entender depois de uma frase dessa é que Deus disse algo específico para esse pastor, específico para essa pessoa, algo que ele revelou apenas para ele, para nenhum outro ser da face da terra. Eu acredito mais no tema que João Calvino levava, né? João Calvino dizia assim, orare et labutare, ou seja, orem, 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 trabalhem, trabalhem, trabalhem. Deus não ajuda preguiçoso. A revelação Deus de fato deu aos profetas e deu aos apóstolos. Nós apenas estamos aqui para interpretar da forma como essas revelações devem ser aplicadas na vida da igreja. O pastor, como eu ou qualquer outra pessoa, na verdade nós não passamos de serventes, de pedreiros na obra de Deus. Nós não estamos aqui para inventar algo, né? A planta já foi dada, nós estamos aqui apenas para fazer de acordo com o que o arquiteto mandou, apenas isso. E depois ali, né, a live vai seguindo e fica uma discussão um pouco mais benigna, o áudio péssimo, ruim, muita coisa ali não dá para analisar, né? E só o finalzinho ali que você vê que eu também tive paciência para assistir até o final, tá bom, gente? E depois eu coloquei o finalzinho ali, eu vi que um começa a dar conselho pro outro, por exemplo, o Leonardo Sá, ele vai dizer, né? Olha, eu acho que você não deveria falar mal de alguém que não está ali para se defender. E como eu disse, né, eu creio que não era falar mal. Se uma pessoa pública erra publicamente, ela deve ser corrigida publicamente. E o Eliseu Rodrigues vai dizer assim para ele, não coloque no púlpito da igreja pessoas que não nasceram de novo. E há diferenças de igreja, né? Por exemplo, há igrejas que dão oportunidades para visitante, para quem está vindo. Na nossa igreja, nós não fazemos isso, não temos o hábito. Nós damos a oportunidade para os membros da igreja, né? Membros que fizeram curso de membros, que estão com a gente, que vestiram a camisa da igreja, que estão trabalhando ali. Esses têm oportunidade de cantar, de tocar, de começar os cultos, de pregar, né? Ocasionalmente ali. Esses têm oportunidade. Só que eu sei que, por exemplo, tem a questão também de trazer alguém de fora. Ah, vamos trazer um pastor de fora. E eu não sou contra isso também, né? Até cantor, né? Acho que eu não sou contra também. Mas desde que se conheça o cantor, se conheça o pregador, que essa pessoa ela precisa ter, na verdade, uma boa imagem diante da igreja e diante da sociedade, principalmente. Portanto, se você é pastor de igreja, assim como eu aconselho, é preferível você escolher ali a irmãzinha simples da sua igreja ou até mesmo um irmão meio desafinado para colocar no louvor, para cantar, do que você escolher uma popstar imoral, né? Não faça isso. E quem ganhou esse debate? Eu faço das palavras da ex-presidenta as minhas palavras. Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu acho que com essas discussões, né, meio baixas aí, quem perde é o evangelho, quem perde é o cristianismo. Todavia, da mesma forma, eu saliento, né, nós devemos sempre lembrar que os falsos profetas devem ser combatidos. Para quê? Para que eles não façam prosélitos, para que eles não façam adeptos e para que eles não levem mais e mais pessoas a se afastarem do evangelho verdadeiro, tá bom? E o que você achou desse vídeo? O que você achou dessa treta aí? Você conhece o pastor Eliseu Rodrigues, o pastor Leonardo Salles? Eu não conheço. Se você conhece, deixa aqui no comentário abaixo o que você acha deles e principalmente o que você achou desta live que eles fizeram, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.